Um outro destaque, uma outra informação: o Senado Federal aprovou nesta quinta-feira a regulamentação da reforma tributária. Essa medida unifica vários impostos no Imposto sobre Valor Agregado e acaba alterando a legislação tributária. O texto da regulamentação torna cafés, carnes e manteiga isentos ou com pouca taxa, por serem incluídos nas cestas básicas, e trata também sobre as mercadorias que terão a incidência do imposto seletivo. Ficou conhecido, vem sendo chamado de imposto do pecado. Apesar da base governista ter incluído as armas e munições na lista dos produtos que deveriam sofrer aumento de imposto, os senadores rejeitaram essa proposta. Como o projeto sofreu alterações na casa, ele voltará agora para uma nova análise, uma nova apreciação e discussão na Câmara dos Deputados. Mota, não sei se você pôde acompanhar os debates em torno da reforma tributária, a regulamentação da reforma tributária, imposto do pecado sobre armas, inclusive foi rejeitado, enfim. Mas há projeções preocupantes em relação ao IVA, né? Imposto sobre valor agregado. Enfim, que é preciso considerar com o nosso público? Eu continuo com a minha posição original de absoluto ceticismo em relação a um pacote chamado de reforma tributária que não reduz imposto. O raciocínio que nos foi explicado é que essa reforma vai simplificar a arrecadação, vai diminuir o esforço necessário para pagar impostos e para arrecadar esses impostos. E que numa segunda etapa, então, virá a redução dos impostos. Inclusive, nós entrevistamos o ex-ministro Maílson da Nóbrega no Direto ao Ponto dessa semana e eu perguntei a ele sobre isso. Ele disse que vê com muitos bons olhos essa reforma, porque ele acha que vai haver uma grande simplificação da burocracia e isso vai representar um ganho para todo mundo. E aí eu perguntei para ele, mas ministro, é difícil acreditar que uma vez que a máquina do Estado tenha mais eficiência em arrecadar, ela vai resistir à tentação de arrecadar ainda mais, subindo as alíquotas. Agora, imagina, se está mais fácil arrecadar, né? É muito difícil acreditar que ao aumento de eficiência da arrecadação, lá na frente vai acontecer uma redução da carga tributária. E eu continuo com esse ceticismo. Tudo indica que a alíquota do IVA vai ser acima de 25%, há quem diga que até que vai ser acima de 28%, uma das maiores do mundo. Então, eu como contribuinte, como eleitor e pai de família, eu continuo com a minha mesma posição. Eu acho uma assinte chamar de reforma tributária um pacote que não reduz a carga tributária, não reduz os impostos. Se os políticos acham que o importante é aumentar a eficiência da arrecadação, que façam isso, mas pelo menos respeitem a inteligência da gente, achem um outro nome para esse pacote. Nessa análise do Senado, os parlamentares receberam 2.000 propostas de textos adicionais, 2.000 emendas. Aí o relator acabou aceitando, acatando 650. Muito detalhe, né, Dávila? Muito privilégio para Grupo A, Grupo B, enfim, em linhas gerais. O que você achou dessa regulamentação da reforma tributária? Eu não gosto dessa regulamentação da reforma tributária pelo número excessivo de exceções. Aliás, se é para simplificar as regras, como é que você cria tantas exceções? E, aliás, um dos puxadinhos que o senador Eduardo Braga fez, que é do Amazonas, é aumentar a ajudinha para a Zona Franca de Manaus, aumentar ainda mais o subsídio para a Zona Franca de Manaus, o que é uma vergonha total. Então, assim, a reforma, como eu sempre disse aqui no programa, está correta no seu desenho. Simplificar imposto, acabar com os impostos cumulativos no Brasil, que é o que gera as disputas tributárias, a judicialização tributária. Esse número que para mim é chocante, Canhato. O Brasil tem 75% do PIB sob judicialização tributária contra 0,28% da OCDE. É um escândalo. Esse sistema tributário não pode existir. É o pior sistema tributário do mundo. É o sistema mais complexo e que mais leva à judicialização do mundo. Então,
criar o imposto de valor agregado, que é usado em quase todos os países para simplificar, padronizar, acabar com impostos cumulativos, taxar mais a renda do que o consumo, está correto. O que não está correto é, na hora da regulamentação, começar a cometer os erros do passado e criar uma porção de exceções e privilégios, distorcendo completamente o espírito dessa reforma. Então, nós vamos ter, como já está anunciado por essa reforma do Senado, o imposto de valor agregado mais alto do mundo. Então, isso mostra que nós apenas já pagamos a carga tributária mais alta do mundo, só que ela está diluída nessa complexidade do sistema e nós não percebemos. Agora, com o IVA, vai ficar evidente que nós pagamos a carga tributária mais alta do mundo. Agora, para diminuir imposto, como eu gostaria, como Mota gostaria, é preciso fazer a reforma do Estado, porque com o atual sistema político brasileiro é impossível reduzir a carga tributária. 94% do orçamento da nação já está carimbado. Então, se você não reduz despesa do Estado, como é que pode diminuir a carga tributária? É impossível. Então, é preciso uma reforma do Estado para diminuir o tamanho do Estado, acabar com gastos obrigatórios para que nós possamos, finalmente, ver essa alíquota de imposto começar a cair no futuro próximo. Alguns especialistas falam só no Brasil, né? Você aprova uma reforma tributária sem fazer a reforma administrativa. Você, Cristiano Beraldo, Senado aprovando a regulamentação da reforma tributária e, como bem disse o Dávila, né? Caminhamos para falar com todas as letras. Temos o maior IVA do mundo. Pois é, a gente vê o Brasil mais uma vez começando pelo final, né? Que Brasil é esse que a gente quer financiar? Qual é a estrutura que precisamos para uma máquina pública que atenda os desafios do nosso tempo e as necessidades da população? Essas perguntas não estão respondidas. Então, essa reforma tributária, ela simplesmente foi criada para mexer nas peças do tabuleiro, mas continuar o mesmo jogo sendo jogado. Você tem uma proposta para simplificar o sistema de arrecadação, mas são aceitas centenas de emendas ali, de exceções disso e daquilo, que vão manter a vida do contribuinte um inferno. E aí, Caniato, a gente pensa o seguinte: as exceções, elas podem acontecer à medida que estiverem dedicadas a um projeto que o país tenha para se fortalecer e se desenvolver numa determinada área. Mas não é disso que se trata. E o Dávila trouxe o exemplo perfeito. Quer dizer, o senador relator é de um estado que consegue um benefício a mais porque ele quer manter ali o status quo de um projeto que não deu certo. Que é muito diferente, por exemplo, de você dizer o seguinte: olha, nós temos aqui uma produção enorme de minério de ferro, então nós vamos ter uma política para incentivar a transformação desse minério aqui no Brasil, para que possamos diminuir a exportação de minério e passemos a exportar já o produto pronto. Ou temos uma grande produção de soja, ao invés de exportar o grão, vamos dar um incentivo para que a gente desenvolva a indústria que pode usar o grão de soja e a gente exportar produto acabado. Mas não tem nada disso. No final, é uma banana para o brasileiro que vai ter que se virar com o seu contador para dar conta de tanta exceção, tanto isso, tanto aquilo, enquanto a turma que está ali decidindo uma coisa tão importante está preocupada em agradar amigo e garantir voto nas eleições. Inclusive, vocês mencionaram a Zona Franca de Manaus, muitos especialistas também dizem que, sob o ponto de vista da logística, não faz sentido nenhum, né? Muitas vezes eles precisam dos equipamentos que saem de São Paulo, vão para o Amazonas, a motocicleta é montada no Amazonas, depois tem que voltar para São Paulo para ser vendida na concessionária, ou seja, não faz nenhum sentido. Agora, Mota, muitos defendem a reforma administrativa, né? Você reduzir o tamanho do Estado e, a partir daí, cobrar os impostos que possam custear esse Estado mais enxuto.
Mas existe alguma chance disso acontecer, olhando para o cenário atual do Brasil? Zero. A gente vive num país em que existe um teto de remuneração para servidores públicos. Aí cria um tipo de remuneração que não é considerada salário. E aí se fura o teto. Gente, essa criatividade vai ser aplicada a qualquer reforma administrativa. Eu defendo uma abordagem na ordem inversa à do Dávila. Em vez de enxugar a máquina e aí diminuir os impostos, diminui os impostos, diminui o dinheiro disponível. E aí, com o dinheiro que sobrar, você adapta a máquina para aquele dinheiro. Não é o que todos nós fazemos na nossa casa? Como é que a gente vive? Você recebe um salário e aí, com aquele salário, você arruma a sua vida, você se vira. Não é o contrário. Você arruma a sua vida e aí você vai buscar um salário que pague aquilo que você gostaria de ter. Eu acho que, por tudo que a gente já viu aqui no Brasil, a única lógica que vai funcionar é essa. Eu acho que a gente tem que acabar com as despesas obrigatórias. Se eu não me engano, também esse foi um ponto levantado pelo ex-ministro Maílson da Nóbrega. Acabar com essa mentalidade que obrigar o político a gastar dinheiro com educação significa uma educação melhor, como se gasto fosse medida de alguma coisa. É preciso trazer racionalidade para essa estrutura. Agora, a gente jamais pode esperar que isso parta dos políticos, porque eles têm interesse num Estado cada vez maior. Nenhum político vai cortar na própria carne. Ninguém dos políticos que estão hoje usufruindo desses benefícios vai voltar a aprovar um projeto para reestruturar isso, para acabar com uma parte dos benefícios que eles têm. Esse eu acho que é o ponto crucial, né, Dávila? Que não parece que há vontade política de reduzir o tamanho do Estado, né? Os parlamentares acabam legislando em causa própria, né? Não é bem assim, porque evidentemente os bons políticos querem reduzir o tamanho do Estado porque vai sobrar mais dinheiro para investimento, e investimento dá muito mais voto do que gasto corrente do Estado. Então, se hoje você tem um gasto tão engessado como é esse, que 94% do orçamento está engessado, é aquilo que eu disse, daqui a 5, 6 anos, o governante não vai ter mais poder nenhum. Ele vai usar todo o dinheiro para pagar custos sobre a dívida e juro, e a outra parte vai para previdência e benefício social. Pô, acabou o dinheiro, não tem dinheiro para mais nada. Isso não dá voto. Então, não é verdade que todo governo quer colocar o pé no gasto. Tem, lógico, aqueles assistencialistas, aqueles caras da velha política querem isso. Mas o bom governante quer o oposto. Ele quer cortar essas despesas obrigatórias para sobrar mais dinheiro para aqueles investimentos estratégicos. Esses sim vão dar voto. Investimento em melhorar a infraestrutura, melhorar a qualidade da educação e etc. Então, eu entendo que se nós não fizermos uma reforma do Estado, e não é só administrativa, porque é a reforma do Estado, nós temos que desengessar esses gastos, acabar com as obrigações constitucionais, não adianta, não tem como reduzir o tamanho do Estado brasileiro hoje. Hoje nós estamos condenados a ter um Estado que a cada ano cresce mais só de forma recorrente, ou seja, todo ano vai crescer mais do que o ano passado. Por quê? Porque os gastos são obrigatórios e crescem. Eu vou dar só um exemplo para ilustrar isso. Questão da aposentadoria, gasto aí com Previdência e BPC. De 1987 para agora, 2024, esses gastos saltaram de 22,3% para 56,2% do total. Cresceu. Isso aí, ele vai crescer de maneira orgânica. Então, não tem como frear o tamanho do Estado se nós não fizermos a reforma do Estado. Por exemplo, se o Brasil tivesse eleito o Milei da vida, ele não conseguiria fazer o que ele fez na Argentina no Brasil, por causa de todo esse engessamento do orçamento e do gasto público. Então, ou nós encaramos isso como uma matéria primordial para restaurar um orçamento sólido, reduzir o imposto no Brasil e usar melhor o dinheiro para investimento, ou o Brasil vai virar, na verdade, um grande paquiderme gigantesco que vai absorver todo o dinheiro dos impostos só para pagar custeio da máquina.